Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 40 do 7º ano. E o assunto da nossa aula é Administração da América Portuguesa. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar as capitanias hereditárias como primeira forma de administração política da América Portuguesa, descrever os mecanismos das capitanias como carta de doação, foral, donatários e sesmarias, reconhecer os motivos do fracasso do sistema de capitanias e apontar as que prosperaram, explicar o governo geral com destaque para as ações dos 3 primeiros governadores, identificar a divisão do Brasil em 2 áreas administrativas, determinar a função das câmaras municipais e dos homens bons. Recadinho da professora, aquele recado de toda a aula. Separe os materiais para a aula de hoje. O que você vai precisar? Livro didático que contempla esse assunto, é só pesquisar lá no índice do seu livro, a página certinha e já abre lá. O caderno de história, aquele caderno top que você tem lá separadinho, assim como lápis, caneta e borracha. Já separou, já está com ele em mãos? Agora sim a gente pode começar. No início, a coroa portuguesa ela não tinha dinheiro suficiente para assumir diretamente a colonização de suas terras na América, aqui na América Portuguesa, enfim. Então, qual foi a solução utilizada pela coroa portuguesa, pelos portugueses? Foi transferir essa tarefa de administrar para particulares. O que vai acontecer? A colônia portuguesa, a América Portuguesa, ela vai ser dividida em 15 faixas de terra. Essas faixas de terra, elas serão chamadas de capitanias hereditárias. Elas irão do litoral do Brasil, ali da colônia, até o meio ali onde ficava a linha imaginária do Tratado de Tordesilhas. Cada uma das capitanias era administrada por um donatário, que era um cara escolhido pelo rei de Portugal, um cara de confiança do rei de Portugal. Ao todo foram 12 capitães donatários. Por quê? Porque teve capitão que ficou com mais de uma capitania, os quais receberam o poder sobre as capitanias por meio de um documento que era chamada Carta de Doação. Esse documento eles recebiam das mãos do rei. E ainda eles recebiam outro documento que era o foral. E este apresentava os direitos e também os deveres de cada um dos donatários. Sobre os deveres dos donatários, eles poderiam então, eles deveriam desenvolver o cultivo da cana-de-açúcar na sua capitania. Cultivo da cana-de-açúcar porque gerava muito lucro, principalmente para a coroa portuguesa. Expandir a fé cristã, lembrem-se da presença da igreja, inclusive nos barcos com os jesuítas. Organizar a defesa militar, principalmente contra os ataques dos indígenas, mas também de países europeus, e estimular a ocupação portuguesa da terra, reconhecendo melhor o território, embora, vou até voltar um pouquinho, no mapa parece tão pequeno, mas era terra pra caramba. E pensa tudo isso coberto de mato. Então era complicado mesmo. E os direitos, o que eles tinham direito? Retirar para si a vintena, que seria 5% do negócio do pau-brasil. Vendi R$100, eu tenho direito a R$5 e assim por diante. Cobrar impostos em rios e portos, julgar os habitantes da capitania com poderes para condenar inclusive à morte índios, negros e homens livres e pobres. Olha só, índios, negros, homens livres e pobres. Ricos não, ricos é por conta do rei. Entenderam o recado? Conceder sesmarias.
que eram terras do tamanho de uma fazenda, e quem tivesse recursos para produzir riquezas ali, tá? E ter uma grande sesmaria, uma grande fazendona. Isso tudo era direito deles, tá? O que vai acontecer? Poucas foram as capitanias que tiveram sucesso. A maioria delas fracassou, e em virtude de alguns fatores. Quais seriam eles? Falta de recursos por parte dos donatários, não tiveram dinheiro suficiente para administrar, grande extensão de terras, como eu falei para vocês, no mapa parece pequeno, mas não era não. Falta de comunicação entre eles e com a coroa, a resistência dos indígenas, poxa, a terra já estava ocupada, eles vieram aqui de mané. Então, consequentemente, eles sofreram represália por parte dos indígenas. E ataque de corsários, que seriam os piratas. Até depois a gente vai estudar os governos gerais, vai ter um governante que não vai conseguir chegar no Brasil, né? Vai ser atacado por piratas e vai ficar no meio do caminho. Então, alguns donatários, como eu falei para vocês, nem chegaram a vir para a América, outros foram mortos em combates com os indígenas que aqui habitavam. Tupinambás eram excelentes na parte da guerra, então era fácil para eles. Quais as capitanias que chegaram a prosperar? Como eu falei, não foram todas que não vingaram, teve algumas que vingaram sim. Quais seriam? Inicialmente, capitania de Pernambuco e São Vicente, que prosperaram. A Bahia também se desenvolve graças à cana-de-açúcar. Entre os fatores que contribuíram para o desenvolvimento dessas capitanias foi a produção açucareira no Nordeste, a fertilidade que eles tinham do solo, o clima adequado para o cultivo da cana e a relativa proximidade com a Europa para a questão do comércio dessa cana, desse açúcar até a Europa. Então, nesse sentido, São Vicente também tinha uma agricultura de subsistência, o que fez com que ela não decaísse. Como não deu muito certo, o que eles vão fazer? Vão criar o governo geral. Não quer dizer que as capitanias acabaram, porque elas vão vingar por mais um tempo, tá? Em 1548, o rei de Portugal, então, centralizou a administração da colônia por meio do governo geral. Então, parte do poder que estava nas mãos dos donatários passou para o governador geral. O governador geral eram homens que prestaram serviço ao Império Português na África ou no Oriente, ou também eram parentes de pessoas influentes. As redes de poder naquela época, só naquela época, eram baseadas no favor, no parentesco e interesses particulares. Isso hoje não acontece, né, turma? Só acontecia naquela época. Outra coisa, Tomé de Souza, março de 1549. Ele é o nosso primeiro governador geral. Ele chega na Bahia nessa data. E ele vem acompanhado de 3 auxiliares. O capitão Mor, que era responsável pela defesa do território, o ouvidor Mor, responsável pela justiça, e o provedor Mor, das finanças. Vieram também funcionários, carpinteiros, soldados e jesuítas. Esses religiosos, eles foram acompanhados, chefiados por Manuel da Nóbrega, tá? Um grande líder jesuíta que vai ajudar ali no processo de aproximação de portugueses e indígenas. As primeiras casas construídas, então, elas eram bem simples e ficavam na parte de baixo da cidade. A casa do governador, por outro lado, e a Câmara Municipal já ficavam na parte alta da cidade, até com o propósito de fiscalizar melhor. Duarte da Costa foi o segundo governador que tivemos e ele também veio acompanhado de vários colonos e também jesuítas. Entre esses jesuítas tinha José de Anchieta, que fundou o Planalto de Piratininga em 1554. O Colégio de São Paulo, que por sua vez deu origem da vila e depois da cidade de São Paulo.
No governo dele, então, de Duarte da Costa, houve uma guerra de portugueses contra os tupinambás no litoral baiano, a Guerra de Itapuã. Foi liderado, então, pelo filho de Duarte da Costa, Dom Álvaro da Costa, que acabou vencendo os nativos e ainda tomaram as terras deles, que utilizaram para erguer engenhos. Ainda, no governo de Duarte da Costa, houve a questão da França Antártica. Então, Duarte da Costa ele não deu muita atenção para as capitanias aqui do sul, e os franceses aproveitaram isso e fundaram na Baía de Guanabara uma colônia comercial, a tal França Antártica, isso no ano de 1555. Lá, os franceses tiveram a ajuda dos tupinambás, que eram inimigos dos portugueses, e ainda conseguiram se estabelecer por cerca de 12 anos na região, fazendo esse comércio entre a colônia e a Europa. Terceiro governador, Mem de Sá. Ele também guerreou contra os indígenas, conquistou terras e escravos para os engenhos, chegou a combater os franceses e os expulsou da colônia comercial na Baía de Guanabara, né? Durante o combate, Estácio de Sá, que era sobrinho do Mem de Sá, mandou erguer um forte no local que originou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Em 1567, de fato, os franceses são expulsos aqui do Brasil. No ano de 1621, com o intuito de melhorar a defesa do país, aliás, da colônia, né, e o controle do território, a monarquia portuguesa dividiu a América Portuguesa em duas áreas administrativas. Uma no estado do Maranhão, com a capital em São Luís, que em 1751 passaria a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão, com capital em Belém, e o estado do Brasil mais ao sul, com capital em Salvador. Mais ou menos assim, melhorando ainda a questão administrativa. Mas pensa só, hoje no país nós temos o presidente, vice-presidente, vários ministros, nós temos deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores. Olha a quantidade de gente para comandar. Claro que é o país inteiro, não é só metade, mas mesmo assim era pouco para administrar todo esse território. Conforme a colonização da América Portuguesa ela foi avançando, o rei de Portugal criou outros mecanismos, como a questão das câmaras municipais. O que eram as câmaras municipais? Eram órgãos que eram encarregados de administrar as vilas e as cidades brasileiras. Os vereadores das câmaras, eles eram eleitos entre os homens bons. Quem eram os homens bons? Homens com riqueza e prestígio social. Por exemplo, grandes proprietários de terra, grandes comerciantes. E ainda outro quesito importante era a pureza de sangue. Eles não eram aceitos, mesmo que ricos, mesmo que grandes proprietários de terras, se fossem negros ou descendentes de negros ou judeus. Os homens bons, o que eles podiam fazer dentro desse poder que o rei lhes dava? Construíam obras públicas, poderiam decidir por alguns impostos, conservavam, limpavam e arborizavam as ruas, decidiam sobre os salários pagos aos trabalhadores livres e também sobre o abastecimento de gêneros da terra, como o caso da farinha de mandioca, muito utilizada na época. Se por um lado os vereadores dessas câmaras representavam os interesses do rei de Portugal e tinham que cumprir as ordens desse rei, por outro lado eles eram habitantes da colônia e eles tinham interesses próprios aqui, que diferenciavam-se dos interesses do rei. Por exemplo, divergências em relação ao preço do açúcar.
Os senhores do engenho pediam um preço maior do que aquele que os comerciantes portugueses estavam dispostos a pagar. Quando isso acontecia, os vereadores das câmaras escreviam para o governador, aquele governador geral, para que ajudasse junto ao rei. Nem sempre eles tinham bons resultados, mas era uma alternativa. Na próxima aula, conheceremos mais características da economia açucareira, sobre a organização dos engenhos e também da sociedade colonial. Agora, vocês vão fazer a atividade, o exercício dessa aula, com o propósito de rever um pouquinho o que foi falado aqui, até para vocês se autoavaliarem quanto ao entendimento sobre esse assunto. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!